Quinta-feira da Semana Santa, também muito conhecida como Quinta-feira de Lavapiés, mas tem um nome também que não é muito conhecido, chamado Quinta-feira do Mandamento ou Quinta-feira do Mandato. E eu vou explicar isso para vocês, como também vou falar das 3 tipos, né, de liturgia ou 3 missas que antigamente tinha na Igreja Católica nesse dia. Bem, era comum ter a missa para os penitentes, tá? A missa para aqueles que se confessavam, cumpriam as penitências, e depois uma missa especificamente para eles. Tinha-se também, e ainda hoje tem, a missa dos Santos Óleos, tá? É uma missa que, na tradição, o bispo rezava e também abençoava diferentes tipos de óleos, tá? A igreja não tem somente um óleo santo, mas são vários tipos de óleos santos para diferentes sacramentos ou diferentes sacramentais. Poderia falar um pouco mais disso, mas não é o foco desse vídeo. E tem também a última, vamos dizer assim, a missa que é muito comum e também hoje ainda está presente na liturgia, que é exatamente a missa em que se comemora a instituição da Eucaristia, a chamada missa da Última Ceia, né, que foi a primeira missa que temos da Igreja Católica e que está, obviamente, nos 3 evangelistas, Lucas, Marcos e Mateus. São João já não comenta da mesma forma que esses 3, tá bom? Temos também evidências da primeira missa e evidências da última ceia lá nos Atos dos Apóstolos e uma carta aos Coríntios. No capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios também há uma passagem que comenta a última ceia, tá bom? Então, nos evangelistas Lucas, Marcos e Mateus, e lá também em São Paulo. É interessante notar que a passagem de Marcos é muito parecida com a passagem de Mateus, e a passagem de Lucas também é parecida com o que está nos Atos dos Apóstolos, tá? Então, tem Marcos e Mateus, e depois São Lucas e os Atos dos Apóstolos em São Paulo, tá? Então, seriam esses 2 paralelos. Bom, então, queria falar aqui e dar foco nessa terceira missa, tá? Na que é instituída a Eucaristia, porque é a parte mais didática para os pais passarem essa verdade para as crianças, ainda mais quando ela está nessa fase de fazer a primeira comunhão e receber o sacramento da Eucaristia, tá bom? Então, o foco desse vídeo vai ser a instituição da Eucaristia e explicar um pouco esse nome da quinta-feira, que é um nome muito desconhecido, que é Quinta-feira do Mandamento. Bom, então vamos lá. Em relação à instituição da Eucaristia, fica muito claro que Cristo instituiu a Eucaristia na quinta-feira, tá? A Igreja Católica celebra isso, diferente de todas as outras tradições não católicas. Claro, tem os ortodoxos que também acreditam na presença real de Cristo na Santa Eucaristia, mas os hereges, no caso os protestantes, luteranos, anglicanos, eles não acreditam que Cristo realmente está presente na hóstia, tá? E está presente no vinho após a consagração. Então, na verdade, nem vinho é mais, né? É o sangue de Cristo depois da consagração. Seriam espécies de pão e espécie de vinho. Mas é importante aqui destacar que muitas vezes, quando falamos da Eucaristia, pensamos Cristo presente no corpo e sangue, mas também está presente a divindade de Cristo e a alma de Cristo. Então, é corpo, sangue, alma e divindade. São essas 4 coisas que estão presentes na espécie eucarística, tá? Que muitas vezes as pessoas esquecem. Então, esse é o primeiro ponto, lembrar teologicamente desses 4 elementos, né? Corpo, sangue, alma e divindade. É o Cristo todo, não somente uma parte de Cristo que está presente na Eucaristia. Outra coisa interessante que as pessoas acabam confundindo na hora, mas será que a missa foi válida? Para qualquer sacramento, tá? Necessário matéria e forma. No caso concreto aqui, a matéria da Santa Missa, a matéria para a Eucaristia ser válida é pão, pão de trigo, tá? Não pode ser outro tipo de pão, tem que ser pão de trigo e vinho de uva. E é interessante aqui fazer um destaque, as pessoas às vezes vão para Roma e vão a uma missa em Roma e olha o padre rezando a missa e aí, de repente, do nada você vê vinho branco. E aí a pessoa pergunta, nossa, mas e agora? Valeu? Sim, valeu. Se for vinho branco de uva, tá? Sim, válido a missa. É claro que às vezes pode assustar, né? Você costuma com vinho tinto e o sangue de Cristo, mas vinho branco também é válido. Então, você que talvez tenha ido a Roma
e tenha ido a uma missa em que o sacerdote está utilizando vinho branco, não se preocupe, a matéria, a igreja sempre falou que basta ser vinho de uva, pode ser tinto, pode ser branco, tá? Então é válido sim. Mas é necessário ter então a matéria, tá? Vinho de uva e pão de trigo. Agora a forma, tá? A forma para a celebração, ela está contida nos próprios evangelhos, tá? Então eu vou pegar aqui a parte do evangelho onde temos também dentro da liturgia, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o que está no evangelho de Mateus, tá? Então, Mateus, capítulo 26, versículo 26. Então, capítulo 26, versículo 26 de Mateus, está clara essa passagem da instituição da Eucaristia. Enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão e pronunciou a bênção, partiu, deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Em seguida pegou um cálice, deu graças, passou-o a eles, dizendo: Bebei dele todos, pois este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E aí continua. Na liturgia, é exatamente isso que está. Vou pegar aqui o cânon da missa, que está escrito isso, tá? Na véspera da sua paixão, tomou ele o pão em suas santas e veneráveis mãos, e erguendo-os os olhos ao céu para vós, deu seu Pai onipotente, dando-vos graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei dele todos vós, pois este é meu corpo. De igual modo, terminada a ceia, tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, novamente vos deu graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei dele todos vós, pois este é o cálice do meu sangue, do sangue da nova e eterna aliança, o qual será derramado por amor de vós e de todos os homens para a remissão dos pecados. Bem, e aí continua, né? Enfim, o fato é que o trecho que está na liturgia está também na Sagrada Escritura, tá? E ele afirma isso, né? Para fazer isso em memória de mim. E aí, claro, os protestantes e outras seitas vão deturpar a explicação. Mas qual a importância que eu quero dar a isso? Teve a instituição da Eucaristia nesse momento, tá? E é exatamente isso que celebra na quinta-feira, tá bom? Então, é importante destacar isso, que a matéria da Eucaristia é o pão de trigo e o vinho extraído da uva. E, no caso, a forma são exatamente essas palavras que o sacerdote tem que falar, tendo a vontade, né, a intenção de fazer o que a igreja sempre fez, tá? Que é a instituição da Eucaristia. Vale aqui também destacar a importância de vocês mostrarem, né, se você é pai, catequista, ou você ainda tem dúvida, né, espero que não tenha, sobre a presença real de Cristo na Eucaristia, há diversos milagres eucarísticos espalhados pelo mundo, que já aconteceram, e Cristo está de fato presente em todas as hóstias do mundo. Então, a presença de Cristo física está em todos os tabernáculos, e por isso podemos falar sem nenhum problema que adoramos a Eucaristia. E essa adoração à Eucaristia é justa, porque é adorar o próprio Deus vivo, tá? Ou seja, Deus está presente de fato na Eucaristia. Quando entramos numa igreja e ajoelhamos, fazemos a genuflexão, é porque acreditamos na presença real de Cristo. Então não é um ato de idolatria, mas sim um culto prestado a Deus, uma verdadeira adoração à hóstia, tá? À Eucaristia. É importante deixar isso bem claro. Bom, também, para terminar aqui, eu queria falar sobre esse termo, né? A quinta-feira do mandamento ou a quinta-feira do mandato, que pode soar um pouco estranho. Mas esse termo, né? Mandamento ou mandato, em latim, vem de uma passagem que está lá em João, tá? Tem uma passagem aqui que Cristo comunica, né, na última ceia, o chamado Novo Mandamento, que algumas Bíblias têm esse subtítulo, né, que é logo após a cerimônia do lava-pés. Cristo, então, vai lá e vai dar um novo mandamento, é esse o termo que algumas Bíblias utilizam como subtítulo, né? Claro que nas Escrituras não está esse subtítulo. Então, estamos lá no versículo 34 do capítulo 13 de São João. Eu vos dou um novo mandamento: amai uns aos outros como eu vos amei. Assim também vos deveis amar-vos uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos,
se vós amardes uns aos outros. Então, nessa parte aqui do Evangelho de São João, tem esse novo mandamento de devemos amar uns aos outros, tá? E aí, como isso é feito na quinta-feira, instituído na quinta-feira esse novo mandamento, que já sabemos, né, que está em outras passagens das Escrituras, mas é reforçado de uma forma extremamente clara aqui, nesse trecho, fica evidente que a liturgia também acaba tendo esse nome, né? A quinta-feira do novo mandamento, a quinta-feira do mandamento, ou a quinta-feira mandato, tá? Que é o termo em latim. Então, por isso vem esse nome. Bem, é isso. Só queria falar, então, ressaltar a importância de acreditar na instituição da Eucaristia, falar que a idade da Eucaristia, não existe uma idade própria da Eucaristia. O Catecismo da Igreja Católica deixa bem claro que a criança, quando atinge a idade da razão, e tendo ciência que a presença de Cristo está na Eucaristia, ela já pode, então, pedir ao sacerdote, os pais, no caso, podem pedir ao sacerdote para a criança receber a primeira comunhão, confessar, receber a primeira comunhão. E aí, hoje em dia no Brasil, acaba a disposição do bispo, né, decidir a idade correta, mas geralmente é a idade da razão, por volta dos 7, 8 anos de idade, é o que a igreja prevê, tá bom? É isso. Agora você sabe que Quinta-feira Santa tem também outros nomes, como Quinta-feira de Lava-Pés ou Quinta-feira do Mandato.